uma pequena e rápida pesquisa, só para a gente se reconhecer um pouco como grupo. Eu vou abrir para vocês um link de uma enquete com algumas perguntas sobre local, faixa etária, né? Questões importantes para a gente entender o perfil desse grupo que está conosco aqui no PASP. Então, eu vou abrir mais ou menos uns 2 minutinhos, vocês conseguem responder, coisa rápida. Vou abrir agora, por gentileza, só para compartilhar conosco alguns detalhes que já estão lá no momento da inscrição, mas é bom a gente saber quem efetivamente está conectado aqui nessas aulas. Tá aberto aí, vocês podem responder, por favor. Muito bom, gente. Lembrando já também a quem está conectado, assim que começar a aula, eu vou colocar no chat para vocês o link para vocês efetuarem o download do material de ontem. Obrigado, Letícia. Já terminou de responder aqui. Obrigado. Faltam só 8 pessoas. A maioria já respondeu. Obrigado, gente. Então. 36. Daqui a pouco eu vou colocar, portanto, esse link para o download. Depois a Cissa dá uma olhada na aula de hoje também, manda o próximo PDF para a gente faz sempre a gente sempre efetua esse processo, né, de disponibilizar depois de ministrar o conteúdo, né, tem essa oportunidade da revisão do conteúdo. A gente disponibiliza o link na aula seguinte. Eu já respondi também, só confirme, por gentileza. Legal, a maioria já respondeu, Marilene, obrigado. A gente está aguardando, faltam só 3 pessoas terminarem aqui, a gente já compartilha, eu vou mostrar o resultado na tela para todos vocês. Legal. Para a gente conhecer o perfil da turma. Vamos lá, gente, mais 20 segundos. Aquela pressão psicológica boa para terminar logo. 20 segundos. Que mundo, né? Mas muito interessante esse mundo virtual. Se bem utilizado, ele não afasta, mas ele pode aproximar as pessoas, né? É verdade, Cissa. Por isso que a gente aprendeu desde o começo dessa transição a chamar de presencial online, né? Claro, é presencial. Absolutamente presencial, né? Com certeza. E como vocês já gravaram, nós professores já estávamos acostumados com uma câmera, então para nós não foi assim, uau, né? Eu lembro as primeiras vezes que a gente gravou, todo mundo ficou, vamos gravar, não vamos gravar. E aí a gente já acostumou com a ideia, já há alguns anos, né? Aquele efeito da câmera, né? Que alguém liga o gravar. No início foi muito tenso. Eu lembro pensando assim, puxa, o que eu falar vai ficar para sempre. Verdade. Mas aí depois a gente vai acostumando e a gente percebe que, mesmo que a gente fale alguma coisa errada, a gente depois refala e pronto. Né? Não... É só um presencial com mais abrangência. Né? Sim. Bom, gente, peço desculpas a quem ainda não conseguiu terminar de responder, mas para não impactar o tempo da aula, eu vou encerrar agora a enquete. Obrigado a todo mundo que respondeu. A gente tem uma amostragem boa, já 90% dos participantes conectados responderam. A nossa classe tem essa configuração, Cissa, acho que você está vendo também? Estou vendo. A maioria, e acredito que graças à gentileza do professor Ronaldo, que trouxe muitos dos alunos dele, a gente tem 25% menos de 18 anos de idade. Uau, muito legal. Maioria. Muito legal. Professor Ronaldo, lá da Escola Paulino, muito conectado bom. Conosco, e os alunos. A faixa etária, a medalha de prata, é de 51 a 60 anos. Então, a gente tem uma turma diversa aqui convivendo. Isso é maravilhoso. Fenomenologia é bem para isso mesmo.
A grande maioria dos participantes reside no município de São Paulo, mais de 50%. Muita gente também do litoral, do interior de São Paulo, mas a gente tem representantes de outras regiões do país também, região sudeste, sul, só não tem do centro-oeste. Do norte e do nordeste também temos participantes, do sul. A gente estava conversando com um consumidor de chimarrão aí logo que começou a transmissão, claramente do sul. Muita gente Meu cunhado lá em Florianópolis, do sul também. Ah, verdade. Temos um outro Paris conectado aqui também. Que já faz cursos da oficina municipal, não é o primeiro. Aqui na formação a gente tem um público, 7 pessoas já com mestrado e doutorado, 13 pessoas com mestrado, doutorado e especialização, e claro, muita gente que o ensino médio ainda não completo, né, como a gente pôde ver na faixa etária, claro. Normal. Daqui a pouco vocês chegam lá, né, gente? A maioria trabalha na iniciativa privada ou está enfrentando o fantasma do desemprego nesse momento, que é característica. E a gente também ficou interessado em saber, e incluiu aqui, quem são os participantes que são praticantes de alguma religião, né? A gente tem também, além da filosofia, da antropologia, a teologia também é um dos campos de conhecimento que passam pelas reflexões desses módulos. Então, para a gente é interessante ver que 75% dos nossos respondentes são praticantes de alguma religião. Ao longo dos módulos, a gente vai falando sobre a fé que cada um processa. Sei que vocês já falaram do paradoxo fé e razão ontem com a Cissa. Bom, obrigado, Cissa, por esse espaço para a gente conhecer um pouquinho mais do perfil da nossa turma. Adorei. Boas ferramentas aqui do Zoom para tornar esse nosso encontro mais próximo no online. Aplicar nos nossos cursos, Jaque. Muito bom, gente. Eu agradeço a atenção, agradeço principalmente pela presença nessa segunda aula. Nossa missão só faz sentido quando vocês atendem o nosso convite de participar desses programas, participar dessa capacitação. Muito obrigado a cada um e a cada uma que está conectado. Vamos à segunda aula da professora Maria Cecília. Cissa, você pode... Eu não notei que eu estava sem a minha luz. Só um pouquinho. Fiquei tanto tempo trabalhando aqui. Agora que eu percebi. Acho que assim vai melhorar mais. Aproveitando, então, respondendo, algumas pessoas perguntaram aqui sobre a disponibilização das aulas gravadas posteriormente. A gente faz essa gravação, né, para o registro do projeto, é importante fazer. Não há planos ainda de uma edição desse curso para disponibilizar online, para disponibilizar no YouTube ou em alguma outra plataforma. A gente falava do presencial online, e para esse curso a gente prioriza muito, a gente valoriza muito a oportunidade do encontro dos profissionais, dos especialistas com vocês, né, nessa interação. A gente não pensou, até pedagogicamente, metodologicamente falando, em reproduzir esse método em outra plataforma, né? Porque pensar o EAD ele também pede outras características do ambiente virtual de aprendizagem, né? Assistir a aula com a possibilidade de interação com a professora é uma experiência distinta de assistir sozinho, né? Aquela coisa do chamado autoinstrucional, né? A gente pensa num ambiente diferente. Então, a gente está, sem querer rasgar seda, mas a gente está valorizando a presença de vocês aqui, para que vocês aproveitem esse momento. A gente está gravando meramente por prestação de contas mesmo, para mostrar, né, o que ficou registrado. Como a gente não tem o presencial, a gente registra dessa maneira. Há planos, claro, de tratar de diversos desses temas em outras plataformas, principalmente no Facebook ou no YouTube. Tá? Eu convido vocês a nos seguirem, tanto nos mails, nesse contato por e-mail que a gente já tem com vocês para enviar os links e os materiais, mas também no Facebook, no Instagram. A gente está lá no @oficina municipal e oficina municipal no Facebook, para vocês continuarem acompanhando outras modalidades. Mas o PASP a gente pensou aqui para esse ambiente fechadinho, aconchegante do Zoom e aproveitando a presença efetiva aqui de todo mundo. O material, eu vou disponibilizar o material de ontem num link para vocês daqui a alguns segundos, enquanto a Cissa começa a aula dela, e amanhã a gente disponibiliza o link da aula de hoje, sempre no dia posterior, tá bom? Cissa, fica à vontade para compartilhar a sua tela, tá? E boa aula para você.
Estou por aqui. Obrigada. Eu vou compartilhar, então, minha tela e a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Deixa eu botar aqui no modo de apresentação, né? Isso. Tá bom? Acho que vocês estão vendo, né? A gente já está vendo bem, Cissa. Aí, enfim, eu estava com as fotos desatualizadas, eu estava com outro layout, agora estou com o meu layout novo. Eu gosto de mudar todo ano, porque é importante. Nunca é uma repetição, sempre tem algo a mais, né? Acho que se o professor repete a mesma aula um ano depois, um semestre depois, alguma coisa errada aconteceu com ele, porque, né, a gente está sempre em evolução. Então, nós vamos hoje, numa parte assim, vamos dar andamento, né, continuidade ao que a gente falou ontem. Ontem a gente teve um aspecto bem geral, fiz aquela passagem pela história da filosofia para a gente entender a importância da fenomenologia quando ela surgiu. E a gente só começou a falar um pouquinho de Russell, matemático, como ele foi buscando a origem do número. Ele acabou percebendo que essa origem do mundo, do número, é uma capacidade de contar que está na parte da estrutura, uma estrutura comum a todo ser humano. E aí ele se interessou pelo estudo da psicologia como uma filosofia que estava começando na época, mas não de um modo empirista, naturalista, junto com Brentano. E, inclusive, foi Brentano que o motivou a fazer estudos de filosofia, né? E aí ele realmente se aprofundou em Aristóteles, em Aristóteles ele estudou bastante Hegel também, que foi o autor que eu também estudei, Kant, Descartes. Então, ele estava bem inteirado de toda a tradição da filosofia e sofrendo também, vendo que a filosofia tinha sido reduzida, né, a uma ciência marginal, que é o que a gente viu com relação à filosofia moderna. Então, Russell tentou resgatar essa filosofia e apresentá-la como um método, né, que depois Edith Stein, em algum momento, vai dizer, ele não criou o método, a fenomenologia não foi um método criado por Russell, mas ele o nomeou, e ele foi, ao longo da história da filosofia, o filósofo que mais se preocupou em demonstrar sistematicamente o que seria este método fenomenológico, já aplicado pelos grandes filósofos da tradição filosófica, especialmente aqueles que não tinham aquela visão reduzida do ser humano, mas que viam o ser humano na sua dimensão, né, tanto imanente quanto transcendente, e ele já tinha sido empregado, mas Russell foi quem se dedicou, né, dedicou a sua vida inteira para a gente conhecer e a poder aplicar o método da fenomenologia para servir de base, né? Eu falei um abre-alas para as outras ciências e de base, uma base bem sólida para todas as outras ciências poderem largar, deixar aqui as suas raízes, né? Na fenomenologia. Então, a gente vai ver, vai fazer um recorte, primeiro como é esse método, a gente vai falar, depois a gente, no segundo momento da aula, vai fazer um recorte para falar da estrutura transcendental do ser humano, né? Transcendental como condição de possibilidade, como aquilo que está em todo ser humano, né? Depois a gente vai aí mostrar a Edith Stein, como ela encontrou a fenomenologia bem rapidamente. A Suzana, na próxima aula, vai trabalhar bastante isso, vai falar um pouco também da biografia da Edith Stein, mas nós vamos falar só um pouquinho para introduzir e mostrar, e aí fazer um recorte na questão antropológica dela, que é o estudo da pessoa humana, que foi o grande tema de interesse dela desde a sua juventude. E nós vamos finalizar com esse estudo que ontem a gente até começou a introduzir na pergunta sobre Goethe, sobre a visão cristã da pessoa humana como sendo uma visão que dialoga com as visões de ser humano que Edith Stein percebeu, né, que estavam em voga na época dela e que, com certeza, elas continuam ainda hoje, porque são facetas da pessoa humana que um grupo consegue entender, né, apreender, só que, de certa forma, diz que essa faceta, essa fatia do bolo é o bolo inteiro, né? Então,
o que Edith Stein vai mostrar que a visão cristã, por estar ancorada na natureza humana, que foi o que a gente tentou passar na aula passada, e mostrando como esse diálogo com os gregos foi possível, porque ambas as linhas, né, de reflexão, uma teológica, a tradição judaica, e a outra filosófica, a tradição grega, elas estavam fundamentadas na natureza humana, no estudo daquilo que o ser humano tem de mais próprio dele. Essa visão cristã da pessoa humana, ela consegue dialogar e integrar todas essas visões. Não descartar e dizer que o bolo é outro. Não, pegar essas fatias e dizer, olha que bolo rico que a gente tem, com todas essas fatias, mas sempre vai ser um bolo que falta uma fatia. Da mesma forma que aquele discurso de Paulo no Areópago com os gregos, vocês intuíram bem que tem um Deus desconhecido, que é o único Deus. Edith Stein vai dizer que a visão da natureza humana ela é incompleta, porque o ser humano como imagem e semelhança de Deus, ele é um mistério. Então, é um bolo que sempre vai faltar uma fatia. E quanto mais a racionalidade humana e quanto mais a fé aceitar conviver com o mistério, mais profundamente eles vão poder avançar na sua compreensão da natureza humana. Então, eu vou fazer como a aula passada, a gente vai começar falando, e aí depois a gente vai deixar a possibilidade para as perguntas num momento mais, na última meia hora, ou até um pouquinho mais da aula. Então, fenomenologia como um método. Método, em grego, vem da palavra odos, que é estrada, e meta, por meio de. Então, método não é uma coisa acabada, né? Lembra como na filosofia moderna se teve muita necessidade de pensar na filosofia ou num método filosófico como uma coisa acabada, e se perdeu a própria origem da palavra método. Então, Husserl vai lá resgatar a origem, né? Então, a origem da palavra método são indicações, metas, né, que vão sendo dadas para que a gente possa caminhar, cada um no seu campo específico de interesse, cada um também de acordo com a sua singularidade. Então, toda a filosofia ocidental, ela tem como característica a busca de um método, um caminho para compreender o sentido das coisas, que a gente viu que começou lá com os gregos. Husserl, então, ele vai identificar duas operações. Vamos lembrar que Husserl era matemático, tá? Então, para ele, operação era algo que ele lidava com isso no dia a dia, né? Então, essas duas operações são duas reduções que a gente faz para aprender as essências do que se manifesta a consciência. No fundo, é aquele gráfico do uau-uau, visto pelo olho do filósofo, que vai tentar descrever aquilo que ele vai estar vendo, tá? Então, essas duas reduções, Husserl vai dar nomes diferentes para que a gente não confunda com aquilo que estava sendo estudado na filosofia moderna. Então, ele vai voltar, de certa forma, vai pegar o grego, né? Redução eidética. Eidos, em grego, quer dizer essência, né? A substância, a essência, aquilo que é o arquetípico, o característico daquilo que a gente está se manifestando, e se a gente tirar, aquilo desaparece, né? O que sobra, se a gente for tirar tudo que não é importante, aquilo que sobra, e a redução ao sujeito transcendental, né? Que eu vou falar mais, mas eu já expliquei, vou explicar mais vezes, mas transcendental não é nem transcendente, né? Transcendental significa condição de possibilidade. Então, o sujeito ele é condição de possibilidade do conhecimento, né? Então, e de um conhecimento que está fora dele, mas também dentro dele. Então, nós vamos ver isso com calma. Eu vou me reportar ao meu gráfico do uau-uau. Então, fenomenologia como método. A primeira é a redução. Redução, para Husserl, é colocar entre parênteses. Não significa abandonar, nem dizer que não existe. Quando eu mostro este copo, eu não posso dizer que o fato dele ser de vidro ou ser de plástico não é uma característica dele. É uma característica. Mas o conceito de copo não mudaria
Se eu botar entre parênteses o fato dele ser de vidro, o fato dele estar com água e não com suco, com alguma outra coisa, né? O fato dele ser alto e não ser baixinho. Então, tudo isso eu coloco entre parênteses. Ou então, em termos fenomenológicos, eu posso reduzir, né? É como se eu tivesse uma lupa, e a lupa ela vai me permitir, eu virando, ela diminui, ela vai me permitir reduzir as características que não são importantes para o conceito, para a essência de que é ser um copo, e com isso amplia-se, né, aquilo que é a essência do copo. E isso só é possível, esse tipo de operação, que só o ser humano é capaz de fazer. Os outros animais, embora utilizam linguagem, se comunicam, têm memória, conseguem aprender, têm relações afetivas com nós, com seres humanos e mesmo entre eles, podem até ter um tipo de relação empática, tudo isso, mas eles não têm essa capacidade de ter essa compreensão como nós temos de um modo reflexivo. A gente não só faz isso, como a gente se vê fazendo, né? Então, isso é possível, esse colocar entre parênteses tudo que não é essencial para a gente saber o conceito, a característica disso que é ser um copo, a gente consegue colocar isso em parênteses, porque todo conhecimento humano ele parte do sensível, mas ele vai além para o inteligível, o gráfico do Auau. Ele pressupõe, então, essa constatação que todo ser humano é capaz de captar o sentido, a essência das coisas. Então, isso, gente, nasce conosco. Isso não é uma característica que vai sendo engendrada ao longo do nosso desenvolvimento. Isso faz parte do nosso núcleo duro, do nosso hardware, né? Está lá, e a gente vai conviver com ele o resto da vida, né? E graças a isso nós podemos criar comunidade, podemos nos comunicar com outras culturas, podemos ter uma visão de mundo, comunicar a nossa visão de mundo, ampliar a visão de mundo dos outros quando nos comunicam, e inclusive alterar e modificar a nossa visão de mundo, corrigi-la quando a gente vê que a do outro é mais interessante que a nossa. Então, tudo isso está baseado nessa capacidade de captar a essência das coisas. O que é essa redução idética, então? Utilizando aquele gráfico do Auau, né? No sentido, então, reside a verdadeira realidade da coisa, que pode ser apreendida e transmitida de modo universal. Então, é aquilo que a gente viu. A criança parte desse primeiro indivíduo, né, desse primeiro particular que ela tem contato, que é o Auau, e aí ela vai vendo outros ao longo da vida e vai conseguindo, com essa essência de Auau, a aprender, né, as essências dos Auaus que ela vai encontrando ao longo de toda a sua existência. A segunda operação, e isso é importante a gente entender, porque isso não é apenas um recurso lógico, a gente pode e deve usar essas operações para a nossa vida, para a gente entrar em contato com as teorias que vêm, com as ideias que nos passam, com as ideologias que nos passam, com as utopias que a gente se confronta, né, e se defronta. E então isso é muito importante. Por isso que eu gosto de demorar bastante tempo aqui para a gente conseguir entender isso. E eu posso dizer em primeira pessoa que isso foi me ajudando, tentando aplicar isso no meu dia a dia, foi me ajudando a ter uma visão mais flexível, mais essencial das coisas, né? A ponto que eu lembro que quando eu estava eu ainda ensinava no seminário, logo no início abrindo um parênteses, né? Logo no início do Papa Francisco, ele lançou, acho que no segundo ano, ele lançou um vídeo onde tinham pessoas das várias religiões, né? Uma religião islâmica, as religiões monoteístas, não só monoteístas, tinha várias religiões. E cada um dizia, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, né? E depois, cada um dizia, Deus é amor e Deus é amor, né? E aí, Papa Francisco, a mensagem que ele queria passar veja, vamos partir do que nos une, da essência de Deus como amor, e daí vamos dialogar
para a gente poder encontrar consensos e enriquecer as nossas visões, né? Com a visão de Deus dos outros, mas muito disso, não sem cair no relativismo. E isso foi interpretado, eu lembro que naquela época foi um grande debate nas minhas aulas de fenomenologia, isso está sendo um desserviço, né, para o catolicismo, porque ele está relativizando, nosso Deus é igual ao Deus dos outros. Eu falei, gente, não é isso que está acontecendo. Ele está aplicando essas reduções da fenomenologia. Vamos partir, inclusive ele falou isso várias vezes no discurso com os outros cristãos, né, evangélicos, e ele sempre dizia, vamos partir do que nos une, nós temos muita coisa que nos une, para que começar com o que nos divide, né? E, então, a fenomenologia ajuda esse início de diálogo. Isso não significa que a gente tem que concordar em tudo, mas vocês já tiveram essa experiência. Quando a gente começa a conversar com alguém, a pessoa já diz, eu não concordo, chega um momento, os dois estão com os ouvidos fechados e cada um está falando para si mesmo, né? Não há interação. Então, essas reduções, elas nos ajudam a detectar o que é essencial, tá? Então, a redução eidética, lembramos, é muito simples, é o processo do Auau. E agora, a redução transcendental, ou a redução ao sujeito transcendental. Porque o Russell vai dizer, seguindo o percurso de Descartes e também dos empiristas, se cada sujeito tem uma ideia diferente das coisas, a gente não conseguiria ter a essência das coisas. Então, se nós conseguirmos detectar a essência das coisas, se todos nós conseguimos estar de acordo aqui, né, os nossos 45, eu não sei quantos estão agora, participantes, conseguimos acordar que isso é um copo, isso significa o quê? Então, o Russell vai ver essa operação do lado do sujeito, daquele olho que está vendo isso. Russell vai dizer, então, que nós temos consciência das coisas e nós também temos consciência de ser uma unidade. Nós todos temos uma mesma estrutura, um corpo vivenciado como eu e uma alma. Essa alma, ao longo quanto mais foi se aprofundando no estudo da natureza humana, o estudo da alma começou já lá desde Sócrates, mas ele foi sistematizado por Aristóteles no livro dele de Ânima, mas já se via que havia alma, ela tinha, vamos dizer assim, operações que eles chamam inferiores e operações superiores. As inferiores são aquelas, a psique que nós fazemos por reação, impulsivo, nosso temperamento, aquilo que é comum aos animais, e as superiores são aquelas nossas qualidades que a gente consegue controlar utilizando a nossa vontade, o nosso intelecto, a nossa liberdade, né? O livre-arbítrio direcionado por nós mesmos na busca de fazer aquilo que para nós tem um valor. Então, nós também... por que a gente tem coragem de olhar para uma outra pessoa e dizer isso é um copo? Porque a gente também, ao nascer, a gente também já ganha isso. Nós sabemos que os seres humanos são semelhantes a nós e possuem essa mesma estrutura. A gente sabe disso intuitivamente. Esses âmbitos que a gente viu, o corpo, a psique, o espírito, eles estão todos entrelaçados no ser humano. Mas nós podemos distingui-los sem separá-los para melhor descrevê-los, né? Não teorizar sobre eles, mas descrevê-los. A fenomenologia é um método de descrição dos fenômenos que nos aparecem, não de teorização, né? De certa forma, é uma humildade da razão que, nesse tornar-se humilde, ela consegue uma base muito mais indubitável para auxiliar as ciências, né, a depois irem para águas mais profundas e pesquisarem de modo mais profundo nos seus campos de conhecimento. Então, esse era o intuito de Russell. Então, a redução ao sujeito transcendental, eu também fiz para a gente poder gravar, né? De certa forma, o que é importante a gente reter, né? Tem 1000 coisas para a gente reter, mas para esse primeiro estudo, essa primeira abordagem da fenomenologia de Russell. Todo ser humano, então, é um sujeito de vivências. A gente tem vivências, nós temos um fluxo de vivências. A nossa vida não é estagnada, nós vivemos num presente que se reporta a um passado e que se prospecta para um futuro. Nós estamos sempre nessa possibilidade no tempo, embora a gente esteja sempre no presente,
a gente está sempre se vinculando por se manter numa capacidade reflexiva. Eu sei que quem ligou este computador agora para dar essa aula é a mesma pessoa que está dando essa aula, né? Por isso eu consigo ter um passado, né? E eu sei que essa pessoa que está dando essa aula vai permanecer dando essa aula até às 9h30. Então, eu posso prospectar um futuro. Então, veja, um ser humano como sujeito de vivências, ele tem uma unidade, mas ele é capaz, né, de se colocar, por isso que Russell diz, ele tem essa dimensão do espírito, que não é só apenas a dimensão da liberdade, mas nós temos possibilidade de nos elevar para sair para fora do nosso tempo presente, né? Ir para o passado, ir para o futuro. Eu posso imaginar-me olhando, dando essa aula, né? Então, essa capacidade de sopro, de leveza, só o ser humano tem. Fazer isso de modo consciente. Então, as vivências, por serem semelhantes, embora cada um vivencie ao seu modo, mas elas têm uma estrutura parecida para todo ser humano, senão a gente não poderia se comunicar, elas podem ser estudadas em sua essência como atos de um sujeito transcendental, ou o eu puro. Esse eu puro, o que é? É a estrutura que todo ser humano tem. É como se a gente pegasse e fizesse um esqueleto do ser humano, e dissesse, bom, esse esqueleto, né, em termos arquetípicos, né, esse esqueleto é o esqueleto do ser humano. Todo ser humano tem essa mesma estrutura. Então, lá no sujeito transcendental, essa é a criança que já cresceu, aquela criança pequenininha que conheceu o Uau, aqui é outra criança, e aqui são várias crianças, né? Todas elas podem olhar para o mesmo objeto, né? Conhecer o cachorro, são todas amigas e conhecem esse cachorro dessa primeira criança, e podem dizer, este é o Uau, né? O Bud é o Uau. Então, vejam, se não houvesse um eu puro, né? Se a gente não pudesse conceber, né? Não é que existe o eu puro. O eu puro é uma operação que a gente faz para conseguir analisar o ser humano. Essa capacidade que nós temos de conhecer, de acumular conhecimento, de se comunicar, de formar comunidade, estruturas políticas e tudo que vocês vão estudar nesse curso magnífico que é o curso do PASP, né? Se nós não tivermos essa capacidade, se nós não formos um eu puro, nada disso seria possível. Então, a gente vai chamar isso da estrutura transcendental do ser humano, né? Esse eu puro, aí eu coloquei esse bonequinho pretinho, que é bem, né, neutro, né? Ele é um sujeito que tem corpo, psique, espírito. Ele é uma consciência que está sempre... A consciência, isso é algo que Russo aprendeu de Brentano, ela é sempre intencional, ou seja, ela é sempre consciência de algo, né? Então, ele está sempre frente a algo, né? O ser humano nunca está... Um ser humano cego, surdo, mudo, que não pudesse tocar em nada, ele vai ter consciência de si? Essa é a pergunta que os medievais se faziam, né? Um ser humano que não consegue ver, enxergar, sentir, tocar, ele tem consciência? Então, eu vejo que a nossa consciência, inclusive de nós mesmos, passa por essa saída e retorno a nós. Por isso é tão importante a vivência em comunidade. Se eu fosse uma criança, o Mowgli menino lobo, só me relaciono com outros animais, eu não tenho como reconhecer, embora eu tenha a minha estrutura de eu puro, intocável, igual a todo ser humano, eu vou desenvolvê-la de um modo não humano, porque eu não tenho outro humano na minha frente para poder me espelhar, né, e poder entender o que eu sou. Então, vejam, nós somos seres especulativos, né? Vem de espéculo, vem de espelho, né? A nossa capacidade de refletir vem deste olhar para o outro e voltar para si. Edith Stein vai levar isso até suas últimas consequências no seu estudo da empatia e depois a pessoa e comunidade, que a Magna vai trabalhar muito bacana com vocês daqui a 15 dias.
Então, ó, o olho do fenomenólogo está aí, não é mais o filósofo, é o fenomenólogo que está vendo isso. O objeto se resgatou com o Russell aquela ponte entre o sujeito e as coisas que tinha sido perdida, desculpa, essa ponte tinha sido perdida lá na filosofia moderna. O objeto é tudo que se manifesta a consciência, pode ser objeto real como objeto ideal. Uma pessoa me contando alguma coisa, aquilo também é um objeto para mim. E o eu puro, ele não é apenas o cógito. Ele é o eu acompanha o quê? Um eu que percebe, que reflete, que tem memória, que imagina, que pensa, que sente, que tem valores, que valora, que age, né? Tudo isso é o eu puro. Então, esse eu puro é essa capacidade que todos nós temos de fazer tudo isso. Agora, cada um vai desenvolver essas capacidades ao seu modo. Isso Russell não vai trabalhar. Ele vai permitir, com essa estrutura bem dada, e Edith Stein ela começou a estudar com o Russell quando ele estava no auge, ele tinha acabado de escrever o primeiro livro sobre o método fenomenológico. Muita gente não tinha entendido, então ele nos seminários dele, os primeiros seminários que Edith Stein começou a assistir, ele explicava 1, 2, 3, 4 vezes, eles se reuniam entre eles, os alunos, para entender. Então, Edith Stein entendeu o método e depois ela disse, agora eu vou aplicar para me aprofundar no estudo antropológico, né, fazer uma filosofia antropológica do ser humano tanto enquanto indivíduo, quanto ser humano numa comunidade, nas suas relações intersubjetivas. Russell também vai estudar isso, ele vai depois, inclusive a intersubjetividade, ele vai estudar muito. No final lá da sua vida, ele vai escrever bastante sobre o mundo da vida, sobre o mundo circundante, isso tudo já estava lá. Mas Russell perdeu uma boa parte do tempo dele tentando deixar claro o método para depois ele também poder se deleitar com todas essas... vou entrar para aquilo que, de certa forma, estava entre parênteses, né? E poder rechear esse método, aplicar esse método a várias situações do mundo. Inclusive, ele fez uma grande crítica das ciências europeias, como estavam levando ao emborrecimento dos indivíduos, né? Por não acreditar nessa relação do sujeito com as coisas e poder desconectar a teoria da realidade. Ele percebe também tudo isso. Então, não é que Russell era aquele nerd só abstrato, matemático, não, mas como o que ele estava fazendo era muito contracorrente, era muito contrário ao espírito da época, né? A gente está, inclusive, num lugar onde está a plena ascensão do nazismo. Russell também era judeu, um judeu convertido, também como Edith Stein. Então, tinha tudo isso contra também ele, né? Chegou um momento que ele teve que parar de dar aula, e Heidegger, que era o seu assistente, foi dar aula no lugar dele, né? Russell não podia mais dar aula por ser judeu. Então, ele nadava contra a corrente, né? Lutava contra o espírito do tempo, mas sempre antevendo coisas melhores. Então, essa estrutura transcendental do ser humano, eu acho que eu já falei bastante, mas para a gente ver quais são os pontos importantes. É um corpo que é sempre vivenciado, ou seja, ele é perpassado por uma alma, por uma consciência. Esse corpo é meu, eu tenho um centro nele de movimento. Quando eu digo você está longe de mim, eu penso você está longe do meu centro, né? Então, esse corpo não é simplesmente um corpo material, né? Ele já é habitado por uma consciência de ser corpo e uma alma, que é o aspecto vital do ser humano, que é aquilo que dá vida a este corpo, que o anima, é uma psique e espírito. Este corpo e esta alma não estão separados, né? Não é um corpo que tem uma alma que tem um corpo, eles formam uma unidade, né? Um corpo anímico, uma alma corpórea, né? Isso é o ser humano. Então, o corpo vivenciado, a gente percebe o nosso corpo e as coisas por meio do corpo através dos 5 sentidos. A psique são todos os nossos atos de reação emotiva e afetiva, que é a função perceptiva, e o espírito são os atos que a gente controla com a função intelectual, mais à vontade.
fundamentam-se nos valores de cada indivíduo. Então, não é apenas intelecto e vontade desconectado do sentimento. Isso Wittgenstein vai depois explorar bastante, né? Eu só vou me interessar para conhecer algo e só vou me interessar a agir quando algo me chama atenção. E se algo me chama atenção, é porque eu considero aquilo um valor para mim, aquilo me agrada, ou no mínimo me atrai. E se eu não quero aquilo, aquilo me repulsa. Então, o atrair-se e deixar-se, o aceitar que aquilo atrai e aceitar que aquilo repulsa, não querer, né? Ou querer faz parte das atividades do espírito, das faculdades superiores do ser humano. Os animais, eles simplesmente percebem, recebem, mas não fazem essa valoração, né? Algo bem simples. O ser humano está com fome, né? Ele tem um prato de comida, mas ele sabe que amanhã ele não sabe se ele vai ter o que comer, né? Ele pensa e diz, não, eu acho que eu vou comer uma parte desse prato, o resto eu vou deixar para amanhã, né? Então, ele consegue fazer esse tipo de valoração. O animal não, ele vai lá, come tudo, né? E amanhã ele vai pensar, vai fazer de outra forma. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade, por isso de estar, e Russell mesmo diz, ele sente, ele pensa e ele age de modo livre. Os animais, comparando, né, eles têm o corpo, como nós, e tem a psique também, mas não uma psique habitada, capaz de ser habitada por essa dimensão da liberdade, do sentimento, do intelecto e da vontade. Por isso, o ser humano é um ser espiritual, não tem nada a ver com religião aqui, né? E ou também um ser cultural. Agora, vejam que interessante, a cultura, diferente do que na idade moderna, na idade contemporânea, a escola sociológica francesa faz, a cultura não é uma produção do ser humano. A cultura é o ser humano ele é capaz de cultura, porque ele é um ser capaz de ser formado. A Suzana também vai falar bastante sobre isso. Nós temos toda essa capacidade que os animais não têm, mas nós não nascemos prontos. Nós temos um núcleo que já nasce conosco, mas que está lá e que depois esse núcleo vai ajudar o nosso ser inteiro a desenvolver as suas potencialidades e nós vamos sofrer, sim, influência do meio, influência da genética, da biologia, das pessoas que a gente interage, etc. A Suzana vai trabalhar bastante isso. Mas é interessante já a gente perceber que essa estrutura transcendental do ser humano, ela já leva todas essas possibilidades, consequências, vamos dizer, se a gente olha isso com os olhares abertos, né? O ser humano como ser espiritual e cultural, independente de onde ele nasça, por quem ele seja criado, com o grau de instrução que ele tem. Isso não depende, todo ser humano é assim. Isso é que característica o humano, né? E Russell vai dizer, isso é que característica nós podermos chamar o ser humano de pessoa. E Wittgenstein depois vai dizer, o ser humano não é apenas um exemplar da sua espécie, cada ser humano não é um exemplar qualquer da sua espécie, um indivíduo da sua espécie, mas ele é pessoa, né? Como se ele fosse uma espécie única, né? Não é porque senão a gente não se reproduziria. Espécies diferentes não se reproduzem e não se conversam. Mas nós fazemos parte da mesma espécie, mas cada indivíduo é pessoa única e repetível. Então, o que Wittgenstein, né? Que teve um percurso que a Suzana também vai poder falar. Quem tiver mais interesse, eu falei para vocês, eu tenho um curso sobre introdução à fenomenologia de Russell e de Wittgenstein, que eu exploro mais isso, é dado em 3 meses de 4 reuniões, 2 aulas de 2 horas por mês, né? Eu consigo aprofundar um pouco mais. Mas o que eu acho interessante assim, Stein é uma filósofa judia, né, ateia, foi discípula de Russell, e ela foi quem, depois, quando defendeu sua tese sobre empatia, foi ela que foi responsável para compilar os estudos de Russell sobre a constituição da pessoa humana. Ela vai se tornar cristã ao conviver com vários fenomenólogos convertidos ao cristianismo vinculados a Russell.
É muito interessante isso, inclusive, eu acho que merece um estudo. Nós não temos muita coisa publicada sobre isso, quase nada em português, do Círculo de Fenomenólogos de Gotinga, mas muitos deles, ao entrar em contato com a fenomenologia, se tornam cristãos, né? Ou já eram ou se tornam, né? Nenhum permanece agnóstico, né? Por causa, eu expliquei ontem, né? Simplesmente porque o cristianismo é aquela religião que mais condiz com essa ideia de que todo ser humano tem uma mesma estrutura, a ideia de que Cristo nasceu para todos, todos somos filhos de Deus, independente se a gente conhece ou não conhece Cristo, nós fomos salvos pelo sangue dele, né, pela morte e ressurreição, todos nós. Ele não é que ele veio só para os cristãos, ele veio para todos, né? Então, essa ideia de todos, ela não aparece nas outras religiões, em nenhuma religião, a não ser no cristianismo. Aos 42 anos, Edith Stein, já impossibilitada de dar aula, né, embora ela já tinha vontade de dar esse passo na vida religiosa desde os seus 30 e poucos anos, né? Edith Stein, mais jovem, ela queria casar, ter família e tudo, mas esse sonho não se realizou, não achou a pessoa certa, e a pessoa que aceitasse que ela mantivesse a sua atividade como filósofa, conferencista, professora que ela tinha, né? Não era fácil naquela época para um homem, acho que aceitar isso. E ela acaba entrando no Carmelo, com 42 anos, ela vai começar a sua formação como noviça. Como monja carmelita, Teresa Benedita da Cruz, né? Depois de 2 anos, o superior sabem quem ela é, depois do noviciado, ela recebe autorização para continuar estudando e escrevendo, vai escrever obras maravilhosas no Carmelo, inclusive de filosofia, e vai ser perseguida pela sua origem judaica e vai ser morta em 1942, em Auschwitz-Birkenau, e vai ser canonizada em 98, beatificada, 99 canonizada por João Paulo II. Edith Stein, então, ela se interessa desde jovem pelo estudo da natureza humana, né? Quando Edith Stein entra na universidade, algo que não era nada comum naquela época, mas muito incentivada por uma irmã que já estava na universidade também pela sua mãe, ela vai começar os estudos de germanística. Eu falei um pouco isso na resposta à pergunta sobre Goethe. Ela vai estudar, então, germanística, que é literatura, não só alemã, mas também literatura russa, de países, né, eslavos. Edith Stein vai ter um grande interesse por essas línguas semelhantes, né? Vai estudar história, vai ter uma paixão grande pela história, mas sempre pensando no seu papel, né? Procurando o seu papel dentro dessa história, né? A psicologia, que foi a primeira paixão assim dela, e a filosofia propedêutica. Ela vai entrar na universidade da sua cidade, uma cidade linda, maravilhosa, eu tive a graça de conhecer, que hoje ela pertence ao território da Polônia, chamava-se Breslávia na época dela, hoje chama-se Wrocław, é uma cidade lindíssima, uma faculdade maravilhosa. Edith Stein se apaixona pela vida universitária, entra nos grêmios estudantis, a gente vai ter palestras, informações sobre grêmios, fiquem atentos aí os alunos, né? Muito importante, Edith Stein, inclusive lá que ela começa a fazer todo um movimento a favor do direito das mulheres. Quando ela entra na universidade, as mulheres ainda não tinham direito a voto. Edith Stein vai ser uma das vozes do sufragismo feminino, né? Ela vai lutar pelos direitos das mulheres, vai panfletar, vai fazer isso depois, inclusive, quando já doutora, né? E vão conseguir esse direito ao voto. Então, a Edith Stein chamava, inclusive, a alma mater, né? A universidade como a mãe, né? Para ela. Mas, aos poucos, ela vai se desiludindo quando ela vai aprofundando na psicologia. Inclusive, ela pensava que a psicologia ia ser a área que ela ia perseguir para uma especialização e um doutorado, né? Ela percebe, e aí eu acho que
estudando a história, estudando essa literatura riquíssima, né? Especialmente a literatura alemã, a literatura russa, que fala sobre esse interior humano profundo e vendo a psicologia na época dela, que queria, né? Lembra o que a gente falou sobre o positivismo, que utilizava o método das ciências biológicas para entender o que é o ser humano, né? E das ciências físicas e matemáticas para entender o que é o ser humano, fatiando o ser humano em pedacinhos ou fatiando grupos de seres humanos, tipificando grupos para poder dizer você é esse tipo, aquele outro tipo, como se os seres humanos fossem todos, né, parecidos, né, ou quase iguais, e como se todos reagissem da mesma forma. E ela não vai, então, ela vai vendo essa discrepância entre uma visão de ser humano do outro, e ela vai dizer, não é na psicologia que eu vou encontrar aquilo que eu estou buscando, né? E ela diz lá nos seus escritos autobiográficos, que é a vida de uma família judia, né, e outros escritos, ela vai dizer, essa ciência, a psicologia, ela vai dizer que ela ainda estava nos primeiros balbucios, né, como num bebê. Faltava-lhe o fundamento indispensável de conceitos de bases clarificados, e ela própria não estava em condições de forjar para si tais conceitos. Então, olha esse olhar já muito agudo da Edith Stein. Ela identifica que a psicologia estava querendo falar sobre o ser humano, pegando fundamentos de métodos que não eram métodos que podiam se aplicar ao ser humano. Ela vai ler, então, um colega dela, do curso de uma das disciplinas que ela fez de filosofia, sobre Kant. Um colega dela vai dizer para ela, vai sugerir que ela leia as investigações lógicas de Russell. E ela vai ler nas férias e vai intuir que aí ela encontra os fundamentos que ela estava buscando. Este livro não é o livro em que Russell vai expor a fenomenologia como um método, mas ele ele começa a elaborar, ele começa lá com questões de matemática, e ele vai perseguindo nesse livro, e no final ele vai chegando à constituição do ser humano. E aí Edith Stein vai vendo, nesse percurso de Russell, como esses fundamentos, para poder entender o ser humano, eles têm que ser buscados no próprio ser humano, e não em outras disciplinas. Ela vai chegar para a mãe dela e vai dizer, eu quero continuar, terminar minha faculdade. Ela tinha feito 2 anos, ela tinha mais 2 anos para fazer, 1 ano de básico e mais 1 ano de especialização, para depois poder fazer o doutorado. Ela vai decidir ir para Gotinga. Diz para a mãe, eu vou fazer só um semestre lá com o Russell. E depois ela disse que a mãe e os irmãos, na hora, souberam que ela ia ficar lá, porque Edith Stein, desde pequena, foi uma menina muito determinada, né? E inclusive muito raivosa até, temperamental, assim, não temperamental no sentido daquilo que ela queria, ela ia atrás, né? E a Suzana também vai falar bastante sobre isso, né? Essa capacidade de ver como os outros sofriam com o temperamento dela fez com que Edith Stein exercesse desde pequenininha, segundo ela, desde os 6, 7 anos, ela já tinha desenvolvido essa capacidade de se olhar e tentar ativar, né, aqueles elementos que são do espírito, da vontade, do intelecto livre, para policiar e para poder dominar o seu temperamento. E ela disse que daí foi se tornando uma pessoa cada vez mais introspectiva, mais observadora, menos reativa e mais observadora. E isso se reflete realmente na facilidade que ela teve para captar o método fenomenológico, que até o Russell ficou muito impressionado. Ela leu as investigações lógicas, coisa que pouca gente entendeu, né? E Russell admitiu ela prontamente para os seus seminários, quando ela disse que tinha lido sim, que ela tinha entendido. Fez algumas perguntas, ele falou, pode começar e pode participar do nosso grupo de estudos também, que é dos fenomenólogos de Gotinga. Então, ela vai aprender com Russell que o ser humano, ele não é apenas este pensar, como a filosofia na época dela dizia, o cogito, né? Mas ele é um sujeito que quer e que age. Ele é um sujeito de vivências, é um sujeito espiritual, não apenas um sujeito reativo, como a psicologia que ela estava estudando dizia, um sujeito só de impulsos, né?
mas ele é um sujeito que pode e deve e é capaz de agir de modo espiritual, de modo livre. Ela vai aprofundar suas pesquisas, especialmente quando ela vai estudar depois, ela vai começar a estudar os autores da metafísica cristã. Então, eu não vou fazer todo esse trajeto, mas Edith Stein chega ao momento, no final da primeira tese dela sobre a empatia que ela faz com Russell, ela já percebe uma relação empática que ela não tem, que é se relacionar com Deus, anjos, santos e espíritos, mas ela percebe que os colegas dela, o professor dela e outros professores, Russell, Max Scheler, Rudolf Reinhardt, ela percebe que esses professores tinham uma relação com Deus e com os santos, os católicos e os protestantes com Deus, né? Ela percebe isso, ela vê que é uma relação autêntica e ela começa a ter uma curiosidade, diz, eu vou estudar isso, vou começar a estudar a experiência religiosa. É uma coisa que eu não tenho, eu sou agnóstica. Ela decide, com 12, 13 anos, ela decide não seguir mais a religião da mãe, que era a religião judia, né? Mas a mãe respeita, né? Ela continua participando das celebrações, mas como algo da família, né? Mas, nesse momento, ela começa a estudar a experiência religiosa. E, com esses estudos, ela vai se aproximando dessa ideia de Deus e, aos poucos, ela vai experimentando este encontro pessoal com Jesus Cristo, que depois vai culminar, né, numa opção, depois de ter lido o livro da vida de Teresa d'Ávila, ela vai decidir se tornar católica, não protestante, como a grande maioria como o professor e os amigos, a grande maioria dos amigos, colegas dela, porque era a religião dominante na época, né, lá na Alemanha. Ela vai se tornar católica e aí ela vai aprofundar os estudos dos autores, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Duns Scoto, Dionísio Areopagita, e com isso Edith Stein vai aprofundar essa estrutura do ser humano de Russell. Lembrem-se que Russell estudou com Brentano, que era um ex-padre, e que Brentano, de certa forma, passou para Russell essa noção da intuição das essências, da intencionalidade, porque era algo que ele desenvolveu a partir da metafísica aristotélico-tomista. Então, Russell não estava de todo afastado, mas Edith Stein, vamos dizer assim, que ela pôde rechear aquilo e escavar mais profundamente, como diz Angela Lesbello, né? Escavar mais profundamente e desdobrar tudo isso em outras, e dialogar com outras ciências e com outras visões também de ser humano. Em 32, Edith Stein ainda é uma leiga, né? Mas já batizada na Igreja Católica, ela se batiza em janeiro de 22, né? Ela já é reconhecida como fenomenóloga, feminista cristã, né? Ela dá muitas palestras sobre a formação das mulheres. Lembrem-se que até pouco tempo as mulheres não tinham direito a ir à universidade, elas não tinham, por exemplo, elas não aprendiam matemática, física, química na escola, porque se achava que as mulheres não tinham condições disso. Então, elas só aprendiam as matérias relacionadas tivessem mais relação assim com as vidas domésticas, a criação dos filhos, etc. Então, Edith Stein vai participar de vários grupos que vão pensar a formação da mulher, mas que não quer fazer uma formação da mulher idêntica do homem, que quer pensar na especificidade do feminino como uma riqueza, né? Não como algo que deve se superar, né? Inclusive, ela vai falar muitas vezes em várias palestras, né? Por exemplo, o ethos das profissões femininas, ou a vocação do homem e da mulher, segundo a natureza e a graça. Ela vai dizer que todas as mulheres são capazes de fazer qualquer profissão que um homem tem, pode ser feita por uma mulher, mas a mulher vai fazer do seu jeito, do jeito específico feminino, que difere do jeito específico masculino. Mas, no fundo, o que mais importa é a singularidade. Cada pessoa vai fazer do seu jeito, mas
todos, homens e mulheres, têm uma estrutura comum, que é aquela estrutura do eu puro, ela está tanto no homem quanto na mulher, ela está igualmente desenvolvida no homem como na mulher, isso Russell não desenvolveu, Edith Stein desenvolveu pelo contato com a tradição judaico-cristã, e especialmente com a interpretação do livro do Gênesis. Deus criou o ser humano, Deus o criou homem e mulher. Edith Stein vai fazer muitas conferências sobre esse assunto, que depois vão ser as bases que João Paulo II vai utilizar para as suas catequeses da teologia do corpo. É daí que ele vai tirar. E Edith Stein também vai ler essas conferências, essa análise do Gênesis também vai ser trabalhada e estudada por Santo Agostinho e por outros autores da tradição. Então, ela vai ser uma intelectual católica, uma conferencista, né? Ela já vai ter traduzido as questões disputadas da verdade de Tomás de Aquino. Edith Stein é professora também de latim e de grego. Ela vai lecionar 9 anos nas Irmãs Dominicanas essas disciplinas, entre outras, né? E com isso vai ser o tempo que ela vai conseguir se formar. E aí chega um momento que ela deixa de dar aula para se dedicar totalmente às atividades dela de conferencista e se preparar para conseguir entrar numa cátedra, se tornar professora universitária. As leis tinham mudado, as mulheres podiam agora ser professoras, mas nesse momento, depois da Primeira Guerra Mundial, né, a mentalidade ainda não havia mudado. Edith Stein tenta em várias universidades, ela pede ajuda de Heidegger, de Russell, de tantos outros colegas e professores dela, ela passa em todos os testes, mas sempre alegam as dificuldades econômicas que realmente a Alemanha estava passando. E, enfim, ela é convidada a dar aulas no Instituto de Pedagogia Científica de Munique, como filósofa, para ministrar um curso de antropologia filosófica. E neste curso, nessas lições, ela vai expor aquela profunda compreensão fenomenológica que ela tinha do ser humano em diálogo com a metafísica cristã. Então, essa é a especificidade de Edith Stein com relação a Russell. Ela nunca se afastou do método de Russell, nunca vai se afastar, até a última obra dela, que foi A Ciência da Cruz, que eu trabalhei também na minha dissertação de mestrado. Eu trabalhei em 3 obras de 3 períodos da vida dela. A primeira, a empatia, a estrutura da pessoa humana, de 32, e a última obra dela, A Ciência da Cruz, A Ciência da Cruz, que ela fala sobre João da Cruz, baseado em João da Cruz, Teresa d'Ávila, mas ela também vai dizer o que a vida desses místicos pode ajudar a compreensão do ser humano pela filosofia moderna, pelos filósofos modernos. Até essa última obra, ela vai continuar empregando o método fenomenológico, mas esse método vai cada vez mais impulsionando e permitindo que ela haja, que ela vá cada vez mais alto, né, para águas cada vez mais profundas, onde não dão pé, né, utilizando-se da revelação, utilizando os estudos das Sagradas Escrituras de desses vários grandes filósofos teólogos, como Agostinho, Dionísio Areopagita, Duns Scoto, Tomás de Aquino, etc., que muitas ela lia no original, né, no grego, no latim. Então, realmente, uma grande intelectual. E nas suas visões, então, eu vou trabalhar um ponto dessas visões que tem a ver um pouco com aquela pergunta de ontem, mas já era o que eu tinha pensado para trabalhar, porque depois a Suzana vai continuar fazendo uma análise mais detalhada do que é esse ser humano, nessa estrutura do eu puro, que Edith Stein vai recheando, preenchendo, né, com todos os estudos que ela faz da metafísica cristã. Edith Stein começa esse texto dela dizendo que existem, de modo geral, 3 visões da natureza humana que são no fundamento das diferentes teorias e práticas pedagógicas e políticas do seu tempo. E eu posso dizer também que elas continuam, né, no nosso tempo. Lembre-se daquelas 3 questões, de onde eu vim, para onde eu vou, que é o ser humano, né? O ser humano foi deixando a questão do mundo como uma questão arquetípica, como uma questão cosmológica,
foi transformando a questão do mundo apenas como uma questão da natureza, uma dominação da natureza, deixou de ser uma questão filosófica. A questão de Deus, ela foi jogada para fora da filosofia e para fora depois dos questionamentos do ser humano pela própria cultura. Nós começamos na cultura moderna a um afastamento da fé e depois a uma negação. Depois, pensar Deus é visto como algo ruim, negativo para o ser humano, como o ópio do povo, como uma neurose, né? Como uma imaturidade da razão, né? Então, Deus é totalmente descartado também, o estudo de Deus, ou a compreensão, ou a fé em um Deus, e aí sobra a questão do ser humano, né? Então, essa questão do ser humano, de certo modo, essas questões na nossa estrutura de eu puro, elas estão vinculadas com as outras duas. São 3 questões que uma puxa a outra, né? É como aqueles fios que você puxa e vem mais 2 grudados nele, né? E por isso a questão do ser humano, ela vai ter influência nas nossas práticas pedagógicas, políticas e religiosas, porque o ateísmo também é uma prática religiosa, né? Para se acreditar que Deus não existe, temos que acreditar em muita coisa, né? É preciso acreditar em muita coisa para acreditar que Deus não existe, né? Então, as nossas práticas pedagógicas, políticas e religiosas, elas têm por trás disso uma concepção de ser humano. Edith Stein vai trabalhar da visão de ser humano, do idealismo alemão, que é aquela de Goethe, que a gente falou ontem, da visão de ser humano da psicologia do profundo, que ela vai dizer que se encontra tanto na psicanálise de Freud, Jung e outros psicanalistas. Lembram-se que é a época da Edith Stein, a psicanálise está surgindo com toda a sua força, né? Estamos no início do século XX, mas também ela vai falar da literatura russa, do final do século XIX, início do século XX, que é Tolstói, Dostoiévski e esses autores que trabalharam sobre a alma humana, o profundo da alma humana, como esse abismo das paixões, né? E também ela vai falar da visão do ser humano, do existencialismo de Martin Heidegger, que era aquela visão que estava despontando na época de Edith Stein. Lembrem-se que Heidegger ocupou a cátedra de Husserl. Então, aquela grande cátedra que era a visível naquela época na Alemanha, ela vai ser ocupada por Heidegger. Esse discípulo de Husserl que se afasta de Husserl, também se afasta, ele quando começa a fazer filosofia, ele tinha fé, né? Ele acreditava no Deus cristão, depois ele vai se afastando e vai aprofundando o existencialismo dele como uma negação, como um local onde não se coloca e não se pensa a questão do que está para fora do tempo, né? O autor dessa grande obra, Ser e Tempo, né? E do tempo finito. E Heidegger, então, ele vai com uma grande maestria desenvolver essa análise existencial no tempo. Edith Stein vai elogiá-lo muito, mas vai mostrar. Ela vai elogiar as 3 visões, mas vai mostrar como elas são fatias de um grande bolo, que é o ser humano. Qual é a visão do idealismo cristão? Está lá o nosso eu puro se questionando, que é um eu filósofo por definição, né? Quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou. O que o idealismo cristão vê? Né? O idealismo cristão, ele vê o ser humano apenas como um cogito, como uma natureza, como uma capacidade de, pela sua razão, pela sua vontade livre, superar totalmente as suas pulsões. Então, ele consegue se tornar uma pessoa boa, ele consegue construir um mundo de paz. Nós temos aí, por exemplo, 2 textos de Kant que acho que representam muito bem essa visão do idealismo alemão, que é o Aufklärung, que é a maioridade da razão, né, mostrando como a época das luzes, o idealismo alemão, onde a razão ela se percebe com a sua própria luz, capaz de construir uma sociedade melhor. A outra é a paz perpétua. Kant faz toda uma prospecção de que a humanidade tende para a paz, porque todos os seres humanos, a sua vontade para construir um mundo melhor.
eles vão conseguir chegar a uma humanidade melhor. Então, vejam, Edith Stein vai dizer, essa visão do ser humano, do idealismo alemão, ela vai compartilhar com a visão do cristianismo que existe a ideia de uma natureza humana boa, fundada na força da razão humana, na liberdade individual, na vocação de cada indivíduo a levar à perfeição o seu papel dentro do gênero humano. Mas elas diferem no que consideram como o fundamento dessa bondade. O que a visão da psicanálise vê? Né? Ela vê o fundo da alma, né? Aquele âmbito do coração, das pulsões e tal, né? Ela desconsidera essa parte do cógito, ela vai dizer que o ser humano ele não é, não. O que ela faz? Como a visão do idealismo alemão ela vai para um extremo, a visão da psicanálise ela vai para o outro extremo para tentar contrabalançar essa visão do ser humano. Então, ela vai dizer, não, o ser humano, a razão não consegue tudo porque ele tem uma alma profunda, uma psique, né, forte, que acaba levando, né, essa razão, de certa forma, ela se abandona, né, aos seus caprichos, embora ela fale em nome da razão, ela não vive dessa forma, ela se abandona aos seus caprichos, aos seus gostos, aos seus impulsos, aos seus desejos, né? E aos seus instintos, às suas pulsões, né? Aquilo que a gente poderia dizer que é o lado obscuro da existência humana. Obscuro porque se contrapõe à luz da razão, não porque é obscuro por si mesmo, né? Isso que é bonito que Edith Stein diz. A visão cristã reconhece essas duas coisas como fazendo parte igualmente da natureza humana. Não tem que ficar um embaixo e um em cima. E Edith Stein vai dizer que o cristianismo ele também vê isso, especialmente porque ele sabe que o ser humano, com o pecado original, a razão ela foi obscurecida, não totalmente, e a vontade foi enfraquecida, não totalmente. Então, o ser humano tem uma razão que não é totalmente límpida, como diz o idealismo alemão, tem uma vontade que não é totalmente perfeita, como fala o idealismo alemão, né? Mas ele pode ainda acionar a sua razão e a sua vontade para se tornar uma pessoa melhor, realizando as suas pulsões, não negando-as, realizando-as, vamos dizer assim, catalisando-as e canalizando-as, né, para um aperfeiçoamento do seu próprio ser e também da sua comunidade, da sociedade, da coletividade em que ele vive. E a visão existencial, que é a de Heidegger, Edith Stein vai dizer, Heidegger, ele de certa forma vai se contrapor a essas duas visões, ele vai dizer, vamos voltar aos gregos, vamos ver como o ser humano ele tem uma marca diferente, que não é nem a razão é o mais importante, nem as pulsões são mais importantes, o que é mais importante é que o ser humano é um ente finito que busca pelo ser. Então, ele tem uma lucidez, uma busca radical pelo verdadeiro, pelo bom, pelo belo, pelo justo. Só que ele vive num mundo finito, né? Então, essa autoconsciência dele vai gerar nele uma angústia, mas Heidegger vai dizer, essa angústia não é ruim, porque ao se reconhecer nessa angústia, eu me torno uma pessoa autêntica e vou ativar o que eu tenho de bom para conseguir realizar no máximo possível, no tempo que eu vivo aqui, as minhas capacidades. Então, Heidegger intui muito, né, do que Edith Stein vai chamar dessa conversão, deste outro olhar, que não vê o ser humano separado, mas que tenta integrar o ser humano. Mas nessa busca do sentido do ser como inerente a todo ser humano. Um ser humano que ele faz essa busca por inteiro, não dividido. Mas Edith Stein vai dizer que o existencialismo de Heidegger ele difere do cristianismo quanto ao que é a verdade alcançável por meio da autêntica conversão. Para Heidegger, o que o ser vai alcançar na autêntica conversão é a consciência da sua finitude,
a consciência de que ele é um ser para a morte, né? Isso é algo que os fenomenólogos que estudam a religião não confirmam isso é uma teoria, eles dizem que o ser humano é um ser para a vida, tanto que ele sofre com a morte porque ele é um ser para a vida. Se ele fosse um ser para a morte não o levaria a uma angústia existencial. Então, essa é a interpretação fenomenológica, que vê que o ser humano sempre, desde o início, aquilo que eu falei no enterro dos ossos, dos mortos, com ritos, ele é um ser que se projeta para a vida, se projeta para fora de si. Então, isso não é algo que é, como Kant dizia, né, na sua crítica da razão pura, como uma doença, né, uma doença da razão, mas é o que tem de mais próprio da razão humana, se projetar-se para fora, e isso não deve ser visto como uma angústia, mas deve ser visto como um impulso para dar o passo seguinte, que é o que Wittgenstein diz. Só faltou a Heidegger este dar o passo seguinte, que ele mesmo diz, eu não vou andar porque eu não quero. Eu quero ficar aqui, eu quero explorar ao máximo este mundo finito. Não quero me questionar sobre o depois. E Wittgenstein vai dizer, o cristianismo diz que olhando para o depois, que a gente conhece pela revelação, eu vou saber melhor como viver o mundo aqui. Né? E é essa a diferença do cristianismo. Então, segundo a visão cristã, segundo a visão cristã, o ser humano foi criado por Deus para ser bom, mas por causa de sua liberdade, ele é inteiramente responsável por as suas ações boas e más. Então, a visão cristã, como ela pode dialogar com o idealismo alemão? Cada indivíduo pode e deve colaborar para formar e aperfeiçoar a sua própria natureza. Isso que o idealismo alemão intuía. Essa fatia do bolo está certa. Isso faz parte da natureza humana. No entanto, por causa de suas limitações, ele depende da graça para atingir a completa realização desse seu autodesenvolvimento e seu desenvolvimento também dos outros, que só se dará plenamente em Deus e na eternidade. Ou seja, reconhecer que este bolo vai sempre faltar uma fatia, e isso é bom. Né? Isso é bom, porque nós somos um projeto inacabado, e isso é perfeito, nós somos um ser em movimento, nós podemos estar sempre aprendendo, sempre se recriando, mas sempre se conhecendo e de acordo com nós aprendendo, se recriando, sendo fiel à nossa vocação e às nossas potencialidades. Né? Nós não podemos, de certa forma, fazer tudo o que queremos. Nós podemos fazer o que queremos dentro daquela gama de potencialidades que nós já nascemos com. Nós não vamos ter, para poder desenvolver todas, teríamos que ter uma vida eterna. Nossa vida é finita. Inclusive, aqueles que morrem mais cedo desenvolvem menos ainda. Né? Como a Wittgenstein vai falar, um jovem desenvolve muito pouco suas potencialidades. Um idoso conseguiu desenvolver bem mais. Né? Mas elas estão aí, elas nascem conosco. Mas elas só vamos atingir essa perfeição na eternidade. A visão cristã e a psicanálise. Como a visão cristã pode dialogar com a psicanálise? O ser humano era, segundo a visão cristã, na sua origem, senhor de seus instintos, pela força de sua razão, e tinha sua vontade inclinada livremente para o bem. Ele conhecia o bem e o mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal não é uma árvore que o ser humano, porque quando ele estava no paraíso, ele não tinha o conhecimento, ele tinha. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal é querer conhecer o bem e o mal sem recorrer a Deus. Né? Lembrem-se que se conta no Gênesis que Deus se alegrava em toda a tarde passear no paraíso, conversar com Adão e Eva. Né? Então, imagina os colóquios, né, sobre as coisas, o ser das coisas, qual é o objetivo de tudo, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Então, isso Deus se alegrava nesse colóquio com esse ser humano, nesse tempo, que não é o tempo daqui, né? Não existiu aqui no espaço do tempo, mas é um tempo anterior, arquetípico, né? Nesse momento, mas é algo que está na nossa estrutura, essa marca do divino em nós, né? A gente tinha essa vontade. Por quê? Porque a gente tem nostalgia disso, a gente tem vontade de
ampliar a nossa razão e a nossa vontade ao máximo. Por quê? Porque a gente nasce com essa saudades, vamos dizer, de uma vontade, uma razão desenvolvida ao máximo. Isso era explorado pelo idealismo alemão. Mas o homem se afastou livremente de Deus. Então, não é que foi uma queda querida por Deus, impelida por outro ser, mas foi algo que estava lá, fazendo parte da natureza do ser humano. Deus criou o ser humano capaz de refutá-lo. Então, não é que Deus fez um projeto meio mal feito e aí o ser humano entrou por uma brecha e Deus falou, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Não, não é isso. Né? Na liberdade concedida ao ser humano, havia essa possibilidade. Né? A mesma liberdade que foi concedida aos anjos antes de verem Deus e que uma boa parte deles resolveu se revoltar. Né? Então, essa mesma liberdade. Então, quando se afastou livremente de Deus, o instinto se revoltou contra o espírito, então o instinto ganhou um peso maior, né? E o entendimento obscureceu e a vontade enfraqueceu. A natureza humana corrompeu-se, mas não completamente. Ainda lhe resta um pouco da luz da razão e a sua vontade. Contando com a graça, as duas são capazes de conduzi-lo ao amor. E o existencialismo de Heidegger? Utilizando bem como ele pode dialogar com o cristianismo, com a visão cristã do ser humano, que, como nós vimos, é uma visão ancorada na natureza humana, tal como foi concebida por Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, não é uma visão criada artificialmente por um grupo de discípulos que conheceu um homem político chamado Jesus Cristo, que morreu e depois eles dizem que ressuscitou, e aí criaram uma religião e uma concepção de ser humano. Não, ela já estava lá em Sócrates, em Platão e Aristóteles. E esse grande e fecundo diálogo entre a filosofia antiga, né, e o início da era cristã, que se deu ainda no tempo da história antiga, da Idade Antiga, que a gente viu ontem, ela mostra como elas puderam frutificar nesse diálogo de enriquecimento que continuou, né, por mais 15 séculos. Então, o que a visão cristã e o existencialismo podem dialogar? Em que um pode ajudar o outro? Utilizando bem a liberdade da sua razão e da sua vontade, o ser humano pode resgatar a sua natureza e viver uma verdadeira conversão. Que Heidegger dizia, isso, ser autêntico, a verdadeira angústia em Heidegger é essa vivência dessa conversão. Mas o que Heidegger não diz, não porque ele estava fora da fatia do bolo que ele se propôs a analisar, vejam que Heidegger, de certa forma, também faz parte da modernidade, vamos dividir, né, aquilo que é complexo em suas partes mais simples e vamos analisar exaustivamente cada parte para conseguir depois montar um todo mais rico. Então, Heidegger está também ainda nessa proposta, muito influenciado ainda por Kant. E ela vai dizer, essa conversão começa a ser construída na existência finita, no aqui e agora, mas só se realiza plenamente no infinito em Deus. Se ele desconsidera a possibilidade de sua relação com o transcendente, então, se o ser humano desconsidera essa relação, muito provavelmente ele desembocará em uma angústia existencial, mas que não vai levá-lo a um ser humano autêntico, mas vai levá-lo ao niilismo. O que é o niilismo? E a corrente filosófica que se originou depois de Heidegger, com Sartre e tantos outros, especialmente nos filósofos franceses, leitores de Heidegger. Toda essa de Heidegger e também de Nietzsche, que é anterior a Heidegger, que também influenciou também todos esses pensadores, que é a concepção de eu vim do nada e eu vou para o nada. Né? Então, esse sentido de transcendência, ele é um sem sentido. Né? Ele é um sentido que é próprio, aí muito mais parecido a um Kant, né? Uma doença da razão, né? Ou, novamente, como diz Edith Stein,
faz parte dos preconceitos racionalistas, né? Que acabam dizendo que é o ópio do povo, pensar num depois, num antes, né? Porque afinal ninguém voltou. Só que se ninguém voltou, vamos pensar racionalmente. Se ninguém voltou, a chance de que haja algo depois é 50%, porque nunca ninguém voltou para dizer que tem ou não tem. Quer dizer, para quem não acredita, para quem acredita é 100%, porque Cristo voltou, né? Mas para quem não voltou, racionalmente é 50%. Isso é a aposta de Pascal. Se vocês tiverem interesse em conhecer, né, entrem lá na internet, é muito interessante. Pascal é um grande gênio da matemática, ele vai falar isso, né? Inclusive, como nós, depois da vida, né, se nós morrermos e não tiver nada, é melhor a gente apostar que tem, porque daí a gente vai ter 100% chance de acerto, porque se não tiver, a gente não vai saber, e se tiver, a gente acertou. Então, matematicamente falando, a não crença em Deus é algo não lógico, tanto que Sócrates, Platão e Aristóteles foram os primeiros a elencar as provas da existência de um princípio fora da física, né? Mas nós vimos, por isso eu achei importante essa primeira aula falar da filosofia, da história da filosofia, para a gente entender esse fenômeno do ateísmo, que é um fenômeno que nos diz respeito a todos nós, porque nós vivemos numa sociedade assim, e não só a nossa sociedade, o fenômeno do ateísmo ele já se deu em outros momentos, no fim do Império Grego, no fim do Império Romano, na crise também da civilização hindu, quando surgiu Buda surgiu como uma reação ao hinduísmo que estava se degenerando, né? Então, a gente também, na China, também nós temos com Confúcio. Então, todos esses momentos de ateísmo são momentos em que a sociedade já consegue gerenciar os seus aspectos materiais, né? Lidar com sua capacidade de dominação da natureza, e aí se descarta as questões que são transcendentes para não se ocupar apenas das coisas imanentes, das coisas materiais. Mas isso leva a uma infelicidade, a uma dor, a um adoecimento do ser humano, que eu digo que é muito do que a gente está vivenciando hoje. Então, a visão cristã da pessoa humana, eu estou indo para o final, ela vai ser capaz de conduzir a razão natural, aquela razão dos gregos, a ampliar e aprofundar a compreensão da própria natureza humana, vendo como pessoa única e irrepetível. Ela não vai privilegiar nem a dimensão social em detrimento da individual, nem a individual em detrimento do social. Esse vai ser o grande tema do próximo módulo, indivíduo e comunidade. Não percam, ele é maravilhoso. Valoriza a pessoa humana, também a visão cristã, em todos os seus estratos constitutivos, da sua própria natureza, o corpo vivenciado, psique e o espírito, né? Então, os seres humanos, vai dizer a Lesbello, em Pessoa e Comunidade, eles têm estruturas semelhantes, ou seja, somos estruturalmente iguais, porém, cada um de nós ativa as estruturas a cada vez de modo pessoal. Então, o nosso corpo vivenciado, a psique, o espírito, e aí Edith Stein, com o diálogo, em diálogo com a metafísica, não só com a metafísica cristã, mas com os místicos, ela vai trabalhar a noção do núcleo da alma, do núcleo pessoal, onde reside o eu, a pessoalidade, né? Ela vai mostrar que todos esses âmbitos estão no ser humano, como aquilo que eu falei do arco-íris, eu tenho a imagem aqui, eles são distintos, mas estão interligados e se afetam mutuamente. Nós os distinguimos para analisá-los, para descrevê-los, por um exercício de abstração que não é uma teorização, mas é uma descrição. Então, ela vai levar em consideração a possibilidade de uma relação autêntica da pessoa entre a pessoa e um ser pessoal transcendente, Deus, não vai se restringir apenas às relações com os seres finitos, mas também nas relações com seres infinitos, que a gente está em primeiro estudou, depois viu que era possível, depois começou a vivenciar em primeira pessoa, né?
vai identificar essa possibilidade como fazendo parte da estrutura de toda pessoa humana, podendo ser desenvolvida por ela ou não. Aí entra a nossa liberdade, a nossa vontade. Toda pessoa é única em sua singularidade, toda ela tem uma missão que só ela é capaz de realizar. Edith Stein vai ter uma visão muito da humanidade como um único organismo, um único indivíduo. Nós, os indivíduos, ao longo de todo o tempo, somos como se pequenos membros ou pequenas células desse indivíduo. Ela diz que se a gente não realizar a nossa missão, aquele pedaço do indivíduo vai faltar. Então, e se a gente realizar, a gente vai estar impulsionando toda a humanidade a se desenvolver. Se a gente não realizar, a gente vai estar ocasionando um não desenvolvimento de toda a humanidade. Muito interessante essa visão dela. Isso também vai ser trabalhado no próximo módulo de vocês. E essa vocação individual de cada ser humano não é para esperar o depois. Ela tem que ser realizada por ele aqui e agora. Né? E aí, toda essa minha relação muito profunda como filósofa, fenomenológica, especialista em Edith Stein, com a oficina municipal. Né? A gente tem que realizar no aqui e agora, com as pessoas que nos rodeiam, com essas instituições que a gente tem acesso, né? Com os grêmios estudantis, quem é estudante, com as associações de bairro, né? Aquilo que é próximo, nos nossos municípios. Por isso, a Edith Stein, a filosofia dela corrobora tanto com essa visão da Fundação Konrad Adenauer e da oficina municipal. Então, o ser humano, ele é um ser em formação, realizando sua vocação, ele sempre tem que estar empregando a sua liberdade, a sua vontade, depende dele. Claro que o meio ajuda, favorece e o dificulta, mas não de modo a anulá-lo completamente. Sempre tem uma centelha, né, de vida, que é a graça que habita em nós, mesmo a gente não sabendo, Deus habita em cada ser humano, né, que vai nos impulsionar a ativar isso para nos levar nessa força vital, espiritual, que vai nos levar a ativar a nossa vontade, a nossa inteligência. Nós necessitamos de outros seres humanos semelhantes a nós para nos constituirmos como indivíduo. Somos dotados da empatia, que é essa vivência que nos permite reconhecer que os outros são semelhantes a nós e, ao mesmo tempo, únicos e diferentes de nós. É uma vivência sui generis, que só existe nos seres humanos pela intersubjetividade humana. Ela é qualitativamente diferente que a coletividade de animais. Então, mesmo que a gente tenha empatia com o animal, a nossa empatia com o animal é diferente da nossa empatia com outro ser humano. E também essa parte, só para vocês saberem, né, a última coisa que eu falo, o que Edith Stein pôde aprofundar, ir além de Russell, né, essa questão do núcleo da individualidade e também da especificidade do ser humano como espécie masculina ou feminina. Então, ela vai dizer que o ser humano tem uma forma geral que é preenchida de um modo específico, que é a espécie masculina ou feminina. Ela fala espécies em latim, porque não é espécie biológica, porque não existe espécie masculina nem espécie feminina, o que existe são apenas indivíduos singulares que possuem características das duas espécies. Todo indivíduo tem, nós sabemos isso pela genética, XY, X, mas quando é XX, um X é do pai, do masculino, mas sempre preponderantemente uma ou outra, né? Isso é desenvolvido bastante pela professora Ângela Alesbello. E aí eu tenho a bibliografia para vocês, que vocês podem explorar mais. Eu esqueci de botar os escritos autobiográficos, é verdade, vou colocar, né? Deixo aqui a oficina municipal, sobre a sua missão e a sua visão, e aí eu me coloco à disposição de vocês para responder perguntas, sabendo que nós temos amanhã também, né, que vai ser um encontro um pouco diferente. Nós também podemos desenvolver outros temas. Eu não vou trazer uma aula pronta, amanhã nós vamos
fazer algo diferente aqui com vocês. Boa. Obrigado, Cissa. Eu registrei aqui durante a exposição 3 perguntas. Não sei se a gente tem tempo ainda, se essas 3 pessoas quiserem, inclusive, abrir a câmera, o microfone. Se não, eu posso ler aqui para vocês. A primeira pergunta, ainda no início, na primeira meia hora da sua aula, Cissa, da Maria, ela pergunta se o sujeito transcendental de Husserl, se ele tem alguma ligação com o pensamento da razão transcendental kantiana. Não. Então, essa foi a grande... Quer dizer, tem e não, mas não é o sujeito transcendental kantiano. E foi esse erro que muitos discípulos fizeram quando Husserl fala de sujeito transcendental, que vai ser nesse livro dele sobre as ideias para uma filosofia pura, uma filosofia fenomenologia, filosofia pura, né? A ideia Zoom. Quando ele fala do sujeito transcendental, muitos vão interpretar como sujeito transcendental kantiano e vão criticar Husserl por ter voltado ao idealismo que ele critica, né? O que é o sujeito transcendental kantiano? Vamos ver se eu consigo falar em poucas palavras. Para Kant, o sujeito, para tentar resolver a questão, a distância que se colocaram entre o empirismo e o racionalismo dizendo que as ideias já nasciam, o sujeito já tinha essas ideias, depois ele só ia descobrindo, e então todo o conhecimento se dava dentro dele, nele. O empirismo dizendo que as ideias elas eram construções a partir dos 5 sentidos, que no fundo, como a ideia do unicórnio, que é uma construção de algo que eu conheço, né? O corno é algo que eu conheço, que eu sei que tem animais que existem, e eu sei que o cavalo é algo que eu conheço, eu já vi, ao menos por foto, e eu posso, então, criar a ideia de unicórnio, mas ela não é a ideia que veio comigo, mas é algo que eu construí a partir dos meus 5 sentidos, ou de coisas que vêm pelos 5 sentidos. Então, essas duas visões, Husserl procurou, com a sua filosofia crítica e com a crítica da razão pura, colocar essas duas visões em unidade, né? Então, o que ele diz? Ele vai, com a noção do sujeito transcendental, ele diz o seguinte, Hume tem razão, o conhecimento vem pelos 5 sentidos, mas Descartes também tem razão, o conhecimento se dá no sujeito. Por quê? O sujeito recebe tudo que vem de fora, né, pelos 5 sentidos, ele vai processar o que vem de fora, luz, som, formas, tudo aquilo que ele vem de fora, ele vai processar internamente nas suas formas puras da sensibilidade, que são o espaço e o tempo, e ele vai construir dentro dele o objeto. Então, o sujeito transcendental, ele é o dono daquele objeto, né? Só que daí Kant vai dizer, só que com isso eu resolvo o problema, agora Descartes e Hume podem se dar as mãos e conversar. Só que ele perdeu o acesso às coisas, porque ele vai dizer, esses impulsos que as coisas dão para nós e que permitem que eu construa o objeto, se esse objeto que eu construo, eu não sei se ele é igual à coisa em si mesma, porque a coisa em si mesma não é acessível a mim. E aí ele rompe aquela ponte que existia entre o conhecimento das coisas e as coisas, né? Então, as coisas elas passam a habitar dentro do sujeito. Então, eu digo que é realmente o golpe de misericórdia à metafísica. Tanto que uma das consequências lógicas de Kant é todas as provas da existência de Deus feitas lá por Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. Até Descartes fez uma baseada em Santo Anselmo. Todas elas são nulas, porque elas pressupõem esse voo da razão para fora do espaço e do tempo, e ela só é capaz de assimilar as coisas no espaço e no tempo. Então, esse é o sujeito transcendental de Kant. O que Hume vai fazer? E o coitado do Hume, ele podia ter dado outro nome, né? Mas ele deu transcendental, né? Eu acho que se ele vivesse hoje, ele visse tudo o que aconteceu, ele teria dado um outro nome. O transcendental para Hume, desculpa, para Husserl,
é essa estrutura de ser humano que é comum a todos, né? E ele vai dizer, a gente tem acesso às coisas em si, porque se a gente não tivesse acesso às coisas em si, a gente não poderia se comunicar. Então, logo, junto com o sujeito transcendental, o que Russell vai explicar, vai utilizar para provar que as coisas existem? A empatia, o fenômeno da empatia. E é por isso que Edith Stein vai trabalhar, vai aprofundar o fenômeno da empatia, que Russell joga no início, lá no seu livro das Ideias 1, para dizer, olha, tudo bem, o sujeito transcendental não é lógico pensar no sujeito transcendental, porque se cada um constrói o seu sujeito, como que nós dois sabemos, como que todos nós vamos compartilhar que isso é um copo? Se nós compartilhamos que isso é um copo, é porque esse copo existe, né? Então, o sujeito transcendental de Russell, ele é essa estrutura, né, resíduo fenomenológico das duas reduções, mas que também traz em si essa capacidade, essa necessidade de se relacionar com o outro, né? Algo que não estava lá na Crítica da Razão Pura de Kant. Lembra que essa relação com o outro está lá, para quem é filósofo, quem estuda isso, na razão prática. Kant tira isso da sua Crítica da Razão Pura. Tá? Não sei se eu consegui deixar um pouco mais claro, se atrapalhou um pouco mais, mas ajudou são sim, dois temas bem obrigada. difíceis. Obrigada, Maria, pela pergunta. Maria, muito obrigado. A gente tem mais uma pergunta aqui do Keiton, ou Kaiton, se eu estiver errando a pronúncia. Não sei se ele prefere fazer pelo microfone a pergunta, usar o vídeo, ou se eu posso fazer por você. Eu gosto mais pelo microfone, mas se quiser deixar, também eu não me importo. Posso fazer ou você gostaria de fazer, Keiton? Pode fazer. Assim, falei seu nome certo também, né, Keiton? Ok. O Keiton fala da relação entre sujeito e objeto. Ele quer saber, na sua opinião, Cissa, se a relação entre sujeito e objeto se estabelece sobre o mecanismo da razão ou é necessário ter contato com esse objeto para conhecer? Deixa eu ver se eu consigo entender bem. Se a relação... Eu acho que talvez ele esteja perguntando o que vem antes, o ovo ou a galinha? É mais ou menos isso, Keiton? A razão ou a relação com o objeto? É isso. É interessante porque Russell, que eu não quis expor aqui, porque ele ia ficar mais complexo ainda. Russell resolveu isso usando duas categorias, de noesis e noema, para dizer que, no fundo, tudo isso se dá no interior da razão, né? Se dá ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo que o sujeito percebe o objeto, ele pensa sobre ele. Não só pensa, como ele o chama a atenção. Né? Então, não é algo que se dá concomitantemente. Por isso, ele vai falar dessa relação do sujeito com o objeto tendo dois lados, né? Mas sempre onde esses dois estão constituídos ao mesmo tempo. Isso se dá no sujeito, mas sempre um sujeito que tem que estar frente ao objeto, né? E esse objeto tem que existir. Né? Quer dizer, pode até ser uma ideia, né? Mas essa ideia é um objeto para esse sujeito. Então, ele vai dizer que o lado do sujeito é o noema, né? E o lado do objeto é a noese. Né? Então, ele vai utilizar também dois termos gregos para evitar essa cisão, inclusive, que Kant fez razão pura e razão prática. Ele vai dizer, tudo se dá para o sujeito, é claro, é óbvio. Aquilo que a gente não conhece ainda não existe para nós, mas isso só não significa que elas não existam em si mesmo. Mas quando eu digo algo existe, é porque eu conheço, né? Então, isso só existe porque nós conhecemos. E depois Russell vai dizer, a gente não só conhece, mas a gente conhece, a gente sente, a gente valora. Então, não fica só aquele ato intelectual separado de todas as outras coisas, né? Então, isso se dá ao mesmo tempo. Lembram que essa nossa necessidade de separar, ela vem da nossa origem cartesiana, de Descartes.
né? De separar para entender. Eu gosto de chamar isso, eu chamava muito para os meus alunos, como nós temos um complexo de Frankenstein, né? A gente gosta de separar o ser humano, fatiá-lo em várias partes, para depois tentar juntar tudo, costurar, né? Ligar um botãozinho e ver se aquele ser humano volta a viver, né? A gente tem essa tendência, nós somos criados assim, né? No nosso mundo contemporâneo, nós ainda temos essa ideia de educação, de formação, que, graças a Deus, está sendo muito contestada, né? Hoje em dia está se falando dessa educação integral, que não pega só os... Porque não adianta, se a gente somar os vários conhecimentos, a gente não vai ter o bolo inteiro, né? Primeiro, a gente tem que ter consciência que o bolo não se esgota. Então, isso é muito importante, né? E segundo, saber que a gente pode estar sempre aprofundando, indo mais além, e que então é muito bom que a gente compartilhe o conhecimento com as outras pessoas, que a gente pesquise junto com as outras pessoas e que a gente tenha parâmetros também, critérios comuns, né? Então, a minha resposta é: os dois se constituem juntos. Pensa naquela ideia falada pelos medievais, né? Eu não lembro quem foi, o professor Juvenal um dia falou na aula dele, né? Uma pessoa, se fosse colocada no universo escuro, com as mãos amarradas, os pés amarrados, sem poder se tocar, sem olhar nada, sem ouvir nada, ela saberia que ela é um ser humano? Né? Então, os medievais se colocavam essa pergunta. Então, eu acho que isso, de certa forma, pode ser algo para você pensar dessa constituição ao mesmo tempo. E é isso que Brentano vai falar para Russell. Toda consciência é consciência de algo. Se não tem o algo, não tem consciência. Né? Muito bom, Cissa. A terceira pergunta é do André Augusto. Ele já nos avisou aqui pelo chat que está com um problema no microfone. Eu vi. Uhum. Então, eu vou lê-la. Tem uma pequena introdução aqui antes da pergunta. No âmbito dos procedimentos de redução, a fenomenologia russeliana encontra o eu transcendental ou puro. Entendendo que o eu transcendental não é a consciência, nem sua matéria, nem a forma, mas a integração de ambas. Seria, então, o eu transcendental, ao invés de um fato, no sentido do eu empírico, o fato do mundo que ele constitui? Difícil. Ficou meio complexo para mim. Lê de novo, Éder, vai, por favor. Lá. Primeira parte. No âmbito dos procedimentos de redução, a fenomenologia de Russell encontra o eu transcendental ou puro. É uma afirmação do André. Ponto. Tá, ok. Ah, tá. Eu achei que era um questionamento já. Tá. Depois, uma segunda afirmação antes da pergunta, Cissa. Entendendo que o eu transcendental não é a consciência, nem sua matéria, nem a forma, mas a integração de ambas. É a segunda afirmação aqui na construção do... Mas é como se tivesse uma matéria e uma forma da consciência? Estranho isso. Não vejo muito isso em Russell, mas, bom, continua. Finalmente, a questão seria, então, o eu transcendental, ao invés de um fato, no sentido do eu empírico, o fato do mundo que ele constitui? Eu acho, se eu conseguir agora na segunda vez ouvir, de certa forma, eu acho que se você está perguntando, pode escrever aí sim ou não, se a gente não cai num solipsismo com Russell, né? Eu me basto, eu me constituo, que foi o que foi criticado de Kant. E muitos discípulos de Russell identificaram esse problema no eu transcendental russeliano. Eu não sei se você pode escrever no chat se eu estou interpretando bem, né? Se essa possibilidade... Ele disse que sim. Tá. Então, isso é um pouco o que eu argumentei agora, um pouco no finalzinho, sobre a questão da empatia, né? Se Russell não tivesse colocado a empatia como também um resíduo das duas reduções, né? Você faz a primeira redução do âmbito do lado do objeto para as essências, depois você faz a redução do próprio sujeito que conhece o objeto, chegando ao eu transcendental, né, o eu puro, sobra nesse resíduo, né, a capacidade que todo ser humano tem, né, de reconhecer um outro ser humano semelhante a ele com uma mesma estrutura, né? Então, este mundo
que nós criamos é um mundo capaz de ser compartilhado, não é um mundo meu, né? Por isso que o Russell vai dizer, depois dessas duas reduções, e de certa forma ainda, com esse resíduo que sobra, o que nós temos? O mundo todo nós temos, um mundo todo para compartilhar, um mundo todo para vivenciar, um mundo todo para compartilhar, para construir as nossas visões de mundo. Então, é o contrário do solipsismo. Mas eu concordo com você que esse raciocínio foi o raciocínio que grande parte dos discípulos de Russell fizeram. Quem trabalhou bastante isso, depois eu posso até passar pessoalmente, ou posso trazer amanhã, se quiser, o professor Juvenal, ele teve um artigo muito bom sobre essa questão, idealismo, realismo em Russell, né? Em que ele aborda bem como isso foi se desenvolvendo, né? E como Edith Stein, né? Teve um momento que Edith Stein, inclusive, falou para Russell, afinal, me diz bem o que é isso, né? Afinal, o que é esse sujeito transcendental? Afinal, você é idealista e tal? E que Edith Stein, quando ela percebeu que para Russell essa questão não se colocava, ela aí teve a liberdade de trabalhar a questão sem abandonar as reduções, né? Ela conseguiu trabalhar o sujeito, a singularidade, né? O núcleo, a especificidade do ser humano, permanecendo fiel ao método de Russell, né? Porque é um método em que o mundo concreto está aí, para a gente poder trabalhar, descrever, interagir, vivenciar, etc. Tá? Mas é um tema bem complexo e os próprios pessoas que estudam Russell discordam bastante disso. Eu acho que esse texto do professor Juvenal Savian Filho tem em português, foi editado num dos congressos, vou dar as referências amanhã. Ele me parece o que deixa mais claro essa questão. Muito bem colocado. Ótimas questões, gente. Muito bom, Cissa. Essas foram as contribuições dos participantes de hoje. A gente chega ao final da nossa segunda aula do módulo Introdução à Filosofia e Fenomenologia com a professora Maria Cecília Sato Parisi. Obrigado, Cissa. Obrigado a todos pela conexão até agora. Acabei de postar aí para vocês o link do material de ontem e conforme a gente falou no início da aula, talvez alguns tenham perdido, a gente deixa também o link da aula de hoje amanhã, logo no início, né? A gente publica eu vou passar uma peneira que eu já vi um slide faltando uma palavra. Então, vou passar minha peneira, né, fina e amanhã eu disponibilizo para vocês. Chega o arquivo novinho em folha, revisado, saído do forno para a gente. Obrigado, Cissa. E não deixe de participar amanhã, vai ser muito interessante, porque nós vamos dar um exemplo de como colocar a fenomenologia em prática, né? E porque ela pode fazer parte, ela deve fazer parte do nosso cotidiano. Boa, Cissa. Muito obrigado, gente. Lembrando que o link para o acesso da aula amanhã é o mesmo, tá? Cada módulo tem o mesmo link para as 3 aulas. Então, pode utilizar o mesmo link do Zoom amanhã. Você sabia que eu não ouvi isso da última aula e fiquei esperando o link. Agora eu aprendi. Não é. E tchau a todos que estão já se despedindo. Agradeço, eu estou seguindo aqui o chat de todo mundo. E obrigada aí pela participação de todos vocês. Obrigada pelas perguntas ótimas. Keiton, gostei da sua pergunta. Muito interessante, muito bacana. Tá? E obrigado, parabéns aos alunos que estão aí também, lá né? Que aguentaram uma aula, assim, né, já de alimento um pouco mais sólido em filosofia. Eu acho muito bacana isso. Os alunos do professor Ronaldo, lá da Escola Ronaldo, Estadual Paulino. Paulino Esposo, é esse o nome, né? Lembrei certo. Paulino isso, Weber. Paulino Nunes Esposo. Depois, se quiser me dar um feedback, professor Ronaldo, eu vou gostar. Né? Depois, com os seus alunos, do que eles acharam e tudo, vou ficar bem contente. Tudo bem, professora. Será feito bem. Muito bom, gente. Uma boa noite, bom descanso para todos. A gente se encontra amanhã a partir das 19h30, então, para a terceira aula da Cissa conosco. Obrigado, gente. Tchau, todo mundo. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigada por estarem. Obrigado. Tchau, tchau.
até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Ai, Tchau. obrigada, Maria Alice, Jaque, Éder, todos que nos acompanharam, a equipe que está. Tchau, Sandra. Obrigada a toda a equipe que está aí. Tchau, tchau.